Olá pessoal, seja muito bem-vindo à próxima aula. Então, nessa aula, vamos falar sobre multiplexação de arquivos do Redulog, tá? Ou redundância dos arquivos de Redulog. Seria o nome mais simples que eu poderia dar como um sinônimo do que seria multiplexando arquivos de Redulog, tá bom? Então, nós vimos nas aulas passadas ou na aula passada, que nós trabalhamos por padrão com 3 arquivos de Redulog. E que esses arquivos de Redulog que estão no disco, eles são essenciais para o Oracle trabalhar. Né? Todas as operações, antes de serem gravadas no datafile final, de forma aí, quase que simultânea, os dados estão sendo alterados na memória, o Oracle vai gravando as operações, certo? Desde o início, todas as operações que alteram dados, deletam, tá? Em série, ele vai gravando nos arquivos que estão no disco do Redulog. Mas o que você acha que vai acontecer se você tiver algum problema com esses arquivos que estão no disco? Ou tiver um problema nesse disco? Tá? O Oracle para de gravar informações. As aplicações param de funcionar. Tá? Então, esses arquivos são muito importantes para o Oracle. Pensando nisso, o Oracle tem uma tecnologia que talvez seja única, né? Quando a gente pensa em outros bancos de dados, que permite que você grave de forma simultânea, em paralelo, transações em arquivo de log ao mesmo tempo em 2 arquivos de log, tá? Preferencialmente e obviamente em discos diferentes, certo? Porque se você tiver uma falha em um arquivo, tá? Uma falha física ou lógica no arquivo, ou uma falha de disco, onde que estão os arquivos de log, o Oracle, como está gravando de forma concomitante, paralela, essas transações em outro arquivo de log, em outro disco, né, o Oracle não vai parar de funcionar. Tá? Então isso aumenta a alta disponibilidade do Oracle, aumenta a disponibilidade do Oracle, certo? Isso não vem por padrão. Tá lá para você criar o que a gente chama de grupos de Redulog, para que o Oracle trabalhe dentro desse grupo de Redulog, gravando transações em mais de um arquivo de log em discos diferentes. Inclusive, você pode criar mais do que 2 arquivos. Tá? Você pode ter 3 arquivos em 3 discos diferentes, pertencente a um grupo, tá, de Redulog. Que se você tiver problemas em 2 discos, onde que estão os arquivos de Redulog, o Oracle ainda continua funcionando. Certo? Então, esse é um resumo do texto que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, o que acontece? Quando você trabalha e você instala o Oracle, você vem apenas com os 3 arquivos. Aqui esse exemplo era o caso de uma versão antiga do Oracle que tinha só 2 arquivos de log. Tá? Mas aqui o Oracle trabalha já com, na atual versão, com 3 arquivos, certo? Só que ele trabalha apenas, por exemplo, sem contingência. E ele vai, através de um processo de log write, gravando as transações, tá? Nesses arquivos de Redulog e vai reciclando. Só que, se você cria um grupo de Redulog e coloca e cria outros arquivos em outro disco, esse processo de log write, ele vai gravar a transação que faz parte, olha aqui, ó, grupo 1, tá vendo? Grupo 1, ó, eu tenho um arquivo de Redulog chamado blog1 em um disco, e eu tenho aqui ó, um outro arquivo chamado alog1 em outro disco. Esses 2 arquivos, premissa, precisam ter o mesmo tamanho. Tá? Essa é a premissa, eles precisam ter o mesmo tamanho.
preferencialmente você vai colocar em discos separados, porque ele vai gravar a transação aqui e ao mesmo tempo ele vai gravar a transação aqui. Quando encher esse arquivo, encheu esse arquivo também. Ele vai partir para o segundo arquivo. Vai gravar a transação aqui e vai gravar a transação aqui. Terminou, no caso, o terceiro arquivo, volta para o primeiro. E aí, para aquele outro processo de arquivamento que nós vimos, do archive log, ele vai gravando, à medida que ele reciclou e partiu para o segundo arquivo, para preencher o segundo arquivo do redolog, esse primeiro aqui, arquivo, ele é copiado para uma área de arquivo log, em outro, preferencialmente em outro disco, e vai manter esses arquivos arquivados do redolog, para serem utilizados, por exemplo, em um caso de uma recuperação, ou mesmo uma área de flashback. Ele vai utilizar esses arquivos também, para voltar o Oracle como estava, certo? E isso daqui é o que nós chamamos grupo, tá, de redolog, ou multiplexação de arquivos de redolog, certo? Nesses textos aqui, é apenas uma explicação escrita do que eu falei de como é que ocorre, né, esse processo, certo? O Oracle ele recomenda você criar esses arquivos, esses grupos de arquivos de redolog, porque isso aumenta a segurança do seu ambiente. Coloque em discos separados para você não ter um problema de I/O, de ter que ficar gravando no mesmo disco 2 arquivos no mesmo disco de redolog file, porque isso vai aumentar a quantidade de gravação, certo? Mas mesmo assim, mesmo que você tenha tudo no disco só, ainda assim você teria uma maior probabilidade de ter uma alta disponibilidade, porque se desse um problema em um arquivo no disco, pode ser que aquela área do disco, onde que estaria um outro arquivo, poderia não estar corrompida, e aí o seu Oracle não iria parar. Então, mas o ideal é você colocar esses arquivos de redolog em discos separados, e claro, SSD, tá bom? Então, aqui a gente vai dar uma paradinha. Eu aqui falo de uma quantidade ideal aí para você começar a trabalhar com Oracle, com o seu ambiente, começar entre 3 e 6 arquivos de Redo Files e entre 200 e 1 GB, para começar a brincadeira. E aí você vai monitorar seu ambiente. E se for necessário, você vai aumentar a quantidade de Redo Log Files e o tamanho desses arquivos. Tá bom? Então, na próxima aula, a gente volta aí sim com os nossos laboratórios. Um abraço e até a próxima aula.